Boa noite a todos. Vamos ver a nossa mensagem para a semana. Não fique triste. A tristeza afasta os seus amigos, impede o seu progresso, atrapalha a sua vida. Você entristece os outros, acaba fazendo mal, mesmo sem querer. Remova-o de você. Somente a vibração da alegria contagia para a paz e leva ao amor verdadeiro. Mostre-se sempre alegre, sorria. Estar triste perante os outros é estar triste perante Deus. Então convido a todos agora para fechar os olhos, respirar profundamente e se conectar com o alto. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia, pedimos também a toda a pleiade de luz que sempre está conosco na nossa noite de domingo, durante a palestra, que se faça presente mais uma vez, nos dando sempre o discernimento necessário para que possamos entender o que vamos escutar aqui hoje e sempre lembrando de pôr em prática no nosso dia a dia como eterno aprendizes que somos na escala da nossa evolução. Agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pela semana que está se iniciando e pedimos que tenhamos uma semana cheia de paz, de amor, sabedoria, paciência, discernimento e muita saúde a todos nós. Que essa luz que está sobre nós nesse momento adentre os nossos lares, vá também nos nossos ambientes de trabalho, que possamos ter uma boa energia na semana que está se iniciando e que essa luz também adentre hospitais, asilos, orfanatos, presídios e cubra todo o nosso país. E onde houver ódio, que o Senhor leve o amor, leve a paz. E que possamos sair daqui melhores do que aqui tivemos. E com a certeza que o Senhor está sempre guiando os nossos passos. Que assim seja. Que assim seja. Para o nosso estudo nessa noite, nós nos inspiramos no livro Mundo Regenerado, de Joana de Ângeles por Divaldo Franco, no capítulo 4, na página 35, onde a mentora traz para nós orientações e reafirmações a respeito da nossa trajetória evolutiva e da nossa encarnação, aonde nós somos orientados a confiar e continuar agindo. A sociedade humana está fazendo crescer de maneira surpreendente os desequilíbrios, a loucura, a solidão, o desconforto, a depressão. E também fazendo crescer uma volúpia desconcertante e insaciável na busca do prazer sensorial. Nós estamos vendo, nesse nosso momento de transição planetária, que a sociedade humana busca de maneira desenfreada, busca de maneira enlouquecida os prazeres sensoriais. Já a sociedade, a filosofia, já há muito tempo disseminam a ideia, muitas vezes incorreta, do qual as pessoas adotam muitas vezes sem realizarem um escrutínio mental, sem realizarem da sua parte uma fé raciocinada como a que Kardec nos convida a proceder para nós em nossa vida. E os indivíduos, a grande massa de indivíduos, acredita que a realidade espiritual ela não existe, os grupamentos não validam mais as religiões, não validam mais o Evangelho do Cristo, e na forma, na busca de substituição dessas coisas que são essenciais para o espírito, e todos são espíritos, mesmo aqueles que não acreditam na espiritualidade, não adotam uma religião, não se comportam como trabalhadores da seara do Cristo, mesmo esses são espíritos. E o espírito precisa de alguma coisa, o espírito precisa se refazer, o espírito precisa se alimentar, o espírito precisa das coisas do espírito.
Mas como essas coisas são tiradas, como essas coisas são educadas para que não sejam mais validadas, não sejam mais buscadas e aprendidas, não sejam mais transferidas de uma geração para outra, a grande maioria das pessoas encarnadas precisa alimentar o espírito com alguma coisa. E aquilo que está mais próximo, aquilo que as pessoas carregam em si mesmas, que são as sensações, os prazeres sensórios, as vias sensoriais do corpo material, elas imaginam que se atenderem esses prazeres sensoriais, tudo vai ficar bem. Então a gente percebe que esses indivíduos, ao fazerem essas buscas materiais, ao se concentrarem nesses prazeres sensoriais, os prazeres do corpo físico, imaginam que estão atendendo às coisas do espírito, mas elas enveredam por caminhos difíceis de serem percorridos, difíceis de serem consertados, de serem percorridos na sua volta, porque as coisas materiais jamais vão fazer pelo espírito aquilo que é necessário. O nosso sensório físico, ele tem uma razão de ser. A nossa pele, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso nariz, o nosso paladar, tem a sua razão de ser. Mas são coisas que invariavelmente, a partir do momento em que abandonamos o corpo físico e continuamos vivendo espíritos que somos, esses prazeres sensoriais não podem mais ser sentidos porque eles ficaram na matéria junto com o corpo físico. E os indivíduos não possuem estofo, eles não possuem estrutura íntima para se manterem íntegros. E toda essa série de desequilíbrios, de loucuras, as solidões, os desconfortos, as depressões, tudo isso são sintomas que se alojam no espírito, não no corpo. Não adianta tratar somente o corpo, tem que tratar o espírito em conjunto. As drogas do corpo físico vão fazer só a parte de levantar, de tirar o indivíduo da cama para o indivíduo fazer aquilo que ele necessita fazer. Vão tirar o desequilíbrio, vão tirar os inconformismos, as depressões, as ansiedades e vão preparar a pessoa para ela agir, para ela trabalhar, para ela se promover naquilo que ela precisa realmente fazer. E as coisas do corpo físico, os prazeres sensórios, não vão conseguir atender o espírito naquilo que o espírito realmente precisa. Todavia, os excessos vividos incessantemente já não mais geram felicidade almejada. E os exageros não mais distraem nem entorpecem a razão, mesmo que as extravagâncias pareçam se renovar diariamente, porque ela se esgota rapidamente quando buscada. Então as pessoas buscam atender os seus espíritos nesses prazeres sensórios. E elas vão se excedendo, porque esses prazeres, essas sensações, elas se esgotam rapidamente. Então o paladar, ele é instantâneo, mas no instante seguinte ele se foi. A música que nós ouvimos, ela atende agora, mas daqui a pouquinho passou. Então, esses aspectos do sensório, as pessoas vão se refugiando neles, vão excedendo através do sexo, através da bebida, através da comida, através das descargas de hormônios, e chega num ponto que não dá mais conta, não atende mais, não tem mais poder de sufocar aquilo que é a fome espiritual. Então as pessoas vão enveredando por esses caminhos cada vez mais e elas entram nesses excessos. E esses excessos, de repente, não almejam mais, não tocam mais, não geram mais felicidades. Porque as pessoas procuram se distrair, elas procuram se entorpecer. A consciência chama elas para um processo de atender às coisas do espírito, mas elas não buscam isso, elas fogem disso e se refugiam nas coisas sensoriais. Mas essas coisas sensoriais se esgotam porque aquilo que é o espírito, aquilo que é a consciência, aquilo que é a razão precisa ser atendido de outra forma. E esses prazeres sensórios se esgotam e não nutrem mais, não fazem mais pelo indivíduo aquilo que eles desejam. Então as drogas chegam num ponto que elas não fazem mais o que elas precisam fazer,
elas acabam destruindo. As bebidas a mesma coisa, os exageros do sexo a mesma coisa, os exageros das aventuras a mesma coisa. O indivíduo invariavelmente vai ter que fazer dentro do próprio espírito aquilo que é próprio do espírito. Vai ter que fazer a meditação, vai ter que fazer a oração, vai ter que fazer o mergulho íntimo, a reforma íntima, vai ter que fazer os seus aspectos de buscar a beleza, na beleza genuína e autêntica, vai ter que se afastar dessas coisas que atrapalham e que causam essa loucura que a gente percebe na sociedade hoje, e vai ter que mergulhar nas coisas do espírito, que essas sim são aquelas que felicitam e que o indivíduo revive-as a todo momento, assim que houver necessidade. Os esportes que animavam agora viraram reféns de máfias criminosas em busca de riquezas, que criam constantemente novos heróis que são venerados como deuses por um tempo, para depois serem esquecidos pelos aficionados que se descoroçoam e desanimam. Então, as pessoas também buscam esses entretenimentos. Elas buscam o cinema, elas buscam a música, elas buscam o esporte, elas buscam as festas, mas isso também não repleta. Isso também não chega, isso também não atende às coisas do espírito. Nos esportes a gente percebe, e na mídia em geral, a gente percebe que tudo vira uma máfia. E essa máfia busca riquezas, busca poder, busca dinheiro, dinheiro fácil, dinheiro abundante. Mas para que isso aconteça, você tem que criar esses heróis. Então alguém, por um motivo qualquer, de repente desponta, alguém paga para esse indivíduo despontar, seja numa novela, seja num jornal, seja num programa qualquer, e a partir dali nós temos um novo herói. E esse indivíduo, ele aparece em comerciais, ele aparece em outdoors, ele aparece em programa de entrevista, ele aparece no domingo de tarde, ele aparece na segunda de noite, e nós passamos a adorar esses indivíduos. Nós passamos a endeusar esses indivíduos. E eles não possuem estrutura para resistirem a esses contatos. Ninguém em sã consciência vai conseguir viver a própria vida sendo constantemente assediado, sendo constantemente desejado, buscado, entrevistado, molestado. Esses indivíduos, eles caem. Eles começam a fazer uma escalada de desequilíbrios aonde eles chegam no fundo do poço. Claro que a mídia não mostra. Claro que as máfias também não vão mostrar. Eles vão mostrar o indivíduo endeusado, vão mostrar ele sempre bonito, sempre de férias, sempre bronzeado, sempre saudável, sempre feliz. Quando nós sabemos que essa não é uma realidade da vida. Todos nós temos altos e baixos, todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós temos desejos, todos nós cansamos. E o espírito que eu sou, esse indivíduo também o é. Passados alguns tempos, esses caem nos seus esquecimentos. E essas máfias criminosas em busca de riqueza têm que criar novos escravos da mídia. E eles ficam criando um, criando outro. E como há uma concorrência também ali, a gente percebe que o mais esquisito, o mais estranho, aquele que é mais diferente, é o que vai chamar atenção. Então nós percebemos indivíduos totalmente destituídos, não se sabe mais qual é a cor da pele, não se sabe mais qual é a cor do cabelo, não se sabe mais que roupa se usa, não se sabe mais o que é bom gosto na música, não se sabe mais o que é bom gosto num costume, e a gente percebe que os indivíduos, ao invés de seguirem o Cristo, este sim tem condições de recepcionar todos os nossos pensamentos e atender às nossas necessidades espirituais, as pessoas, em vez de seguir o Cristo, seguem indivíduos destrambelhados, esquisitos e exóticos, que são endeusados momentaneamente para que alguns grupos, algumas pessoas consigam amealhar muito dinheiro. Então, os indivíduos entorpecidos que estão
das próprias fontes sensoriais, buscam no entretenimento aquilo que possa atender, e encontram ali também um cenário completamente desequilibrado. A afetividade cede aos interesses e perde a pureza. As uniões das almas têm o prazo da libido, que tudo permite até a perda dos sentidos. A solidão aumenta e, observada de longe, parece que a sociedade regride aos instintos e perde a capacidade de raciocinar. Então, esses indivíduos perturbados e desequilibrados que estão, buscam nos prazeres sensórios, buscam na mídia e, de repente, buscam nas uniões. Eles vêm de tombos em tombos, eles vêm de problema em problema e acabam criando mais um problema. Quando eles, sem saber, sem entender, sem se questionar, eles entram em relacionamentos onde o prazo do relacionamento é o libido. Onde o prazo do relacionamento é a motivação sensorial, mais uma vez. Então, os indivíduos, ao invés de se interessarem por alguém, de respeitarem alguém, de criarem um relacionamento com alguém, esquecem as afetividades, vão pelos interesses. A pureza parece que não existe mais, nem nos jovens, nem nas crianças, porque se os pais vivem em desequilíbrio e em uma problemática espiritual já agravada, não imaginemos que os filhos que nascem nesses locais vão apresentar sinais positivos quando eles vão, na verdade, imitar aquilo que está acontecendo dentro de casa. Então não existe mais afetividade, não existe mais pureza e os relacionamentos duram pouco, porque os indivíduos, pensando nos relacionamentos, imaginam que ali eles vão encontrar uma fonte infinita de prazer e de felicidade, quando na verdade isso não acontece. A gente precisa doar-se muito, a gente precisa mergulhar muito dentro de si mesmo para conseguir atender os apelos do coração, seus e da pessoa com quem você está se relacionando. E, observando a sociedade, nós percebemos que o futuro nos alcança, a tecnologia nos promove, mas nós estamos regredindo, estamos perdendo, estamos andando para trás. Se nós observarmos tudo isso pela lente da espiritualidade, nós sabemos que muitos espíritos em processos obsessivos, muitos espíritos refugiados talvez há muitas encarnações em zonas umbralinas, receberam ou foram constrangidos a reencarnar no planeta, de modo que eles pudessem, na transição planetária, enfrentar esses problemas todos, enfrentarem os problemas a si mesmos e os vencerem, mesmo sobre dificuldades acerbas, vencerem esses problemas, encaminharem as próprias encarnações e as próprias atividades espirituais evolutivas e continuarem encarnados aqui no planeta quando ele se transformar em mundo de regeneração. Mas nós percebemos que a soma desses indivíduos, a soma da psicosfera desses indivíduos, a soma adoecida dos sentimentos desses indivíduos, acaba criando dentro das sociedades essas sociedades adoecidas e perturbadas que nós enfrentamos agora. Esses indivíduos desinteressados das realidades espirituais e não talvez entendendo o que os cerca e a gravidade do momento em que vivem, acabam se afundando, acabam mergulhando profundamente demais nos aspectos da matéria e esquecendo que são espíritos e que estão aqui para atenderem esses aspectos espirituais e a viverem essa condição trabalhando pelo espírito e não pela matéria. Mas afeitos que são a essas condições materiais, a esses 5 sentidos materiais, a esses prazeres materiais, mergulham nisso e desejam isso absurdamente. Vemos um apressamento de ansiedades que devoram as últimas energias dos seres já desgastados. E o futuro se apresenta para pessoas que não possuem preparação e firmeza de valores, capazes de resistir ao trucidamento provocado por esses sentimentos. Então, esses indivíduos, nós percebemos que essas ansiedades, elas são assopradas, elas são impulsionadas a um apressamento de ansiedades.
E isso, aquelas últimas energias que possam existir nesses indivíduos, essas últimas energias já se apresentam desgastadas. Quando nós olhamos para o futuro, imaginamos o futuro dessa sociedade, desses indivíduos, e nós, porque estaremos lá também, nós percebemos que as nossas aposentadorias talvez precisem ser tardadas o máximo possível. Que talvez nós tenhamos que, irmãos que somos, nos apoiar uns aos outros, porque se imaginarmos que as gerações que se seguem nos apoiarão e nos auxiliarão, nos erguerão, me parece uma coisa muito distante e talvez não factível. E esses indivíduos, quando eles assumirem as sociedades, ao invés de enfrentar, ao invés de vencer, ao invés de se renovarem, ao invés de se reforçarem, eles são os primeiros a sentar, chorar e se desesperar. São os primeiros a abandonar o barco, são os primeiros a pedirem arrego e não percebem que a forma como se comportam, os anseios que agregam em si mesmos, a manutenção que fazem das próprias energias, a forma como se comportam é que os conduz a essas condições alucinadas, adoecidas, e não apontam para eles, porque eles também olham para o futuro, assim como nós. Quando eles olham para o futuro, eles percebem que eles não possuem preparação, não possuem firmeza para fazer isso. Eles olham para o futuro e temem. Nós ficamos alarmados. Nós conseguimos fazer uma projeção de juízo, de valores, e percebemos que as coisas são graves, mas eles entram em desespero porque as últimas energias que eles possuem, eles percebem que eles não sabem usar e vão se desgastar, e esses sentimentos que eles alimentam não encontram eco no próprio espírito. Eles percebem o tempo passando, as dores do corpo chegando, a vida se esvaindo, e a forma como eles reagem sempre vai ser negativa e nunca vai ser proativa em se regenerar, em se levantar, em lutar, em se buscar nas pessoas que podem ajudar no seu processo educativo a fazer essa caminhada. Infelizmente é isso. Como seres capazes de visualizar e entender esse delicado período, e se nós estamos aqui e conseguimos ver e pensar esse momento, talvez nós sejamos esses seres capazes de visualizar e entender esse delicado período. Nós fazemos uma análise desse delicado período e nós conseguimos entendê-lo e compreendê-lo. Nós que conseguimos fazer esse movimento, entender esse período, devemos agir como Cristo. Nós somos convocados a não censurar as criaturas que acompanham a nossa jornada. É difícil, porque muitas vezes essas criaturas são os nossos filhos. Como eles são frágeis, como eles não possuem estofo, se nós não soubermos acessá-los, menos ainda vai sobrar deles. Não devemos censurar, mesmo que nos agridam nos exemplos de honradez, pois que as leis soberanas cuidarão de suas expiações amargas em regiões próprias. A forma como eles se processam, a maneira como eles pensam, a maneira como eles agem, muito provavelmente vai afastá-los de nós. Se nós somos capazes de compreender a realidade espiritual, se nós somos capazes de entender que precisamos trabalhar pelas coisas do Espírito, se nós somos capazes de visualizar o período e entender quem são essas pessoas que estão conosco nessa trajetória evolutiva. Nós precisamos mais do que nunca o exemplo do Cristo. Essas criaturas, se forem censuradas, se forem admoestadas,
elas vão reagir de forma negativa. Nós precisamos saber acessá-las e saber conduzi-las. E é possível que sim, que eles nos agridam nos nossos exemplos de honradez. É possível que o exemplo que a gente queira levar até eles não seja recebido. Muito provavelmente a maneira como eles agem, como eles pensam e como eles caminham os afaste de nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós fomos preparados pela realidade espiritual para chegarmos nesse período e auxiliar esses indivíduos encarnados que estão agora nesses processos adoecidos e enlouquecidos que eles estão enfrentando. Da nossa parte, precisamos testemunhar aquilo que o Cristo nos ensinou e aquilo que a doutrina espírita nos traz como orientações seguras. E se nós não conseguirmos acessar ou realizarmos a manutenção desses indivíduos que estão próximos de nós, não tenhamos dúvida de que as leis soberanas, as leis infinitas, as formas como Deus administra as coisas e as pessoas, vai dar encaminhamento a esses indivíduos. E muito provavelmente, talvez nós façamos da nossa parte essa trajetória dolorosa junto com eles, para que se a gente não conseguiu dar cabo e orientação segura agora, que a gente consiga então na próxima encarnação, seja aonde for. Reencarnações penosas em lugares apropriados vão ensinar a eles que só com a adoção do exercício do amor poderão concluir o período de exílio insuportável a que se lançaram, ao rejeitarem aquilo que oferecíamos como exemplo de convivência. Então veja bem, exemplo. Nós temos que dar exemplo. Nós temos que fazer aquilo que nós dizemos para eles fazerem. Nós precisamos ser as pessoas que vestem as coisas do Espírito, os exemplos do Espírito, as forças do Espírito, e que usam isso na própria vida. E que da forma como assim procedemos, nós sim temos estofo, nós sim temos consciência, capacidade. Porque se nós dermos o exemplo, assim como Cristo deu o exemplo para nós, se nós dermos o exemplo, talvez eles nos sigam. E esses indivíduos, apartados de nós, agredidos, às vezes, que seremos nos nossos exemplos de honradez, esses indivíduos só vão conseguir superar toda a dificuldade em que vão cair, em que vão se lançar, quando entenderem acerca do amor. Mas isso vale para nós também. Vale para nós também que a adoção do exercício do amor, somente assim, nós vamos concluir o período de dificuldade em que nós nos lançamos. Porque nós temos o nosso passado também para expiar. E esse passado precisa ser superado através do exemplo, através da vivência e através do amor. A lei é essa. A lei do amor é a lei do universo. Nós ainda estamos iniciantes nos seus entendimentos, mas precisamos desde já colocar para nós essas realidades, porque nós temos um trabalho a ser realizado conosco, com esses indivíduos que são próximos e com a sociedade onde estamos inseridos. Para nós, não utilizemos os caídos e infelizes, escravos dos modismos e das falsas felicidades como exemplo. Mas sim usemos a nossa sensibilidade e percepção como guias na senda das aflições, pois os seres desse tempo estão no estágio certo da sua evolução. Então esses indivíduos que estão na sociedade, que estão adoecidos, que estão dando para nós todos esses exemplos de despautério, eles estão no estágio certo da evolução deles. Eles precisam se esforçar nesse momento de transição planetária para conseguir alcançar os desideratos deles. Mas eles estão no período evolutivo deles. Talvez eles precisem de exílio, talvez eles precisem de novas escolas, talvez eles precisem de novos desafios.
E a espiritualidade superior vai propiciar isso para ele. Agora nós já sabemos quem é o nosso exemplo. Nós já ouvimos de bom tom, de forma clara e precisa, que o exemplo é o Cristo. Não é o modismo, não é o caído, não é o infeliz, não é o perturbado, não é o material, não é o encarnado, não é o encarnado, é o Cristo. E nós temos o exemplo do Cristo, nós temos a fala do Cristo. Nós precisamos seguir quem sim pode servir de exemplo para nós. Então, não caiamos nessa falácia, não nos enganemos. E não utilizemos esses irmãos desequilibrados. Utilizemos a nossa percepção como guia na senda das aflições. Não é fácil para ninguém. Todos estão passando pelo mesmo período, pelas mesmas energias. Então todos estamos em aflição. Dentro dessas aflições, como proceder? Como agir? Por onde ir? É uma pergunta muito importante para ser respondida. Como fazer? A nossa sensibilidade, a nossa fé, a nossa mobilização íntima e espiritual nos vai servir de guia. E quando você perder o rumo, olha para Jesus. Quando você não souber como agir, olha para Jesus. 5 segundos do pensamento diz assim: se Jesus estivesse aqui, como que ele ia me orientar? Claro que a gente não vai fazer como ele, porque a gente ainda é muito imperfeito. Mas, com certeza, as nossas escolhas serão muito mais acertadas e nós teremos condições de superar o momento, talvez, de forma muito mais positiva. O progresso avança sempre. Tudo se transforma na bênção do tempo. E mesmo na balbúrdia e no pandemônio, ainda ocorre trabalho em favor do bem e da ordem. Pois o átomo que destrói cidades numa bomba também salva vidas em existências preciosas. Então tudo avança. Nós precisamos dar um tempo. Talvez agora seja o tempo de viver. Talvez agora seja o tempo de testemunhar. Diante das coisas, e as coisas estão postas para nós, pelas redes sociais, basta a gente sair também na rua, nós percebemos o quanto o desequilíbrio, a doença, elas campeiam, o quanto as pessoas estão doentes, o quanto as famílias estão adoecidas, as sociedades, os grupos, as empresas. A doença moral da nossa sociedade, ela está muito mais agravada do que nós imaginamos. O problema é muito mais sério. Às vezes a gente bota lentes cor-de-rosas e imagina que está tudo bem. Na verdade não está. O momento é grave, mas as coisas sempre avançam. Mesmo na dificuldade, mesmo na desordem, mesmo no pandemônio, as coisas se estruturam e caminham. E nós precisamos imaginar que existe sim alguém cuidando de tudo, existe Deus acima de todos e existe Jesus no seu processo de educação dos seres e das coisas. E nós estamos imersos no progresso, ele não se afasta de nós. Então o que nós precisamos é de tempo e trabalho. Se nós continuarmos nos nossos postos de trabalho, se nós continuarmos a realizar as coisas como elas precisam ser feitas, se continuarmos a trabalhando em nós, se continuarmos dando testemunho, o exemplo, acessando as coisas pelo bem e pelo coração, utilizando o amor como regra maior, talvez, quando o progresso e o tempo passar, nós perceberemos que as nossas posturas, mesmo difíceis, elas estavam certas. Evitemos ao máximo desanimar diante da vitória da desordem e do desespero transitórios. Desordem e desespero transitórios. Daqui a 1 milhão de anos, esses espíritos que agora estão
causando toda essa problemática da transição planetária, como eles estarão? Vocês têm dúvidas que eles com certeza estarão muito melhores, muito mais evoluídos, espíritos trabalhadores, ordeiros, compenetrados, seguidores do Cristo? Vocês têm dúvida disso? Se vocês têm, abandonem essa dúvida. Porque o tempo vai realizar nesses espíritos aquilo que os espíritos precisam se tornar. Então evitemos ao máximo desanimar diante da vitória da desordem e do desespero transitórios. É transitório. São crianças rebeldes que vão crescer. Talvez eles destruam esse planeta no processo, talvez eles destruam os nossos corpos, talvez destruam as nossas sociedades, talvez nós regressemos lá para o mundo das cavernas, não tem problema nenhum. Eles ainda assim vão evoluir, e isso que eles fazem agora é só uma coisa transitória. E tomemos por costume essa sociedade de sofredores e desesperados, contribuindo com o nosso exemplo para o consolo e refazimento desses tombados. Então, tomemos por costume, aqui significa o seguinte: vai acostumando que nessa encarnação aqui que nós estamos passando agora, vai ser assim. Os perturbados, os desesperados, os caídos, os indivíduos que não querem fazer as coisas pelas energias do espírito, querem fazer pelos 5 sentidos do corpo, eles são problemáticos, eles não trabalham, eles não produzem, eles destroem, eles contaminam, eles subvertem, vai acostumando. Tome por costume essa sociedade de sofredores e desesperados. E daí ainda ouvimos Joana de Ângeles dizendo assim: mas evite o desânimo. Então não adianta desanimar. Nós vamos desembarcar onde? De que jeito? Não tem como. Esses desesperados são, sofredores desesperados, são os nossos companheiros, são o nosso material de trabalho. O que nós temos para fazer? Isso. São os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos colegas de trabalho, a nossa sociedade, os nossos políticos, os indivíduos que criam deuses para ganhar dinheiro, que depois empurram ladeira abaixo e ele que se destrambelhe. Esse é o nosso material de trabalho. E nós estamos no melhor ambiente de trabalho possível, porque as coisas só nos alcançam quando nós já temos tudo o que precisamos para vencer. E ainda somos chamados, não desanime. Força, ânimo. Aderindo à fé raciocinada, esperamos receber apenas bem-estar e compreensão. Mas com a transição da Terra, vemos modificar os quadros, pois as mudanças são dificuldades que levarão à nova realidade, que irá substituir velhos hábitos. Então, nós já aderimos a uma fé raciocinada. E por fazê-lo, a gente espera que tudo vai ficar bem, que tudo vai ser bem-estar e compreensão, quando na verdade nós precisamos, já que temos esse material, precisamos utilizá-lo, precisamos trabalhá-lo. Porque Jesus já falava lá, você só precisa de um pouquinho de levedo para você fazer crescer toda a massa. Se nós estamos aqui, se nós temos equilíbrio, se nós temos razão, se nós temos consciência, se nós conseguimos entender esse período, quem vocês acham que é o pouquinho de levedo? Essa massa toda vai ser levedada? Com as nossas atitudes, com o nosso trabalho, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, sem desanimar. Porque nós vamos nos acostumando com essa dificuldade que nós estamos vivendo. E essa dificuldade leva a uma nova realidade que substitui velhos hábitos. Então, daqui 1 milhão de anos, quando nós olharmos para trás, nós vamos ver que esses espíritos problemáticos vão chegar numa condição melhor. E que nós estávamos caminhando do lado deles. Dando exemplo. Trabalhando. Motivando. Amando. Mesmo que eles destruam o planeta e destruam a gente. E quem visse o Cristo no Calvário, pendido em sua cruz, pensaria que ele foi vencido. E que tudo estava contra ele. Mas o tempo demonstrou o contrário. E hoje, com seu incomensurável amor, sairá dos nossos escombros para novamente nos conduzir ao seu rebanho. Então,
Se nós olharmos mais uma vez o Cristo, que é o exemplo, o Cristo é o exemplo. Se nós olharmos o Cristo, nós vamos ver que ele esteve pendido em uma cruz no Gólgota. Nós podemos olhar essas imagens e esse templo, sim, ele foi vencido. Mas com o passar do tempo, quem que venceu? Quem realmente venceu? Será que mais uma vez o Cristo nos deu exemplo aqui? Será que mais uma vez ele falou com os próprios atos? Ele está dizendo para nós assim, olha, lá atrás eu fui vencido. Então, quando a gente olha esse nosso momento, a gente pensa assim, mas não adianta. Mas a gente gostaria, não dá certo, nós não vamos conseguir, o crime está aí, a desordem está aí, os filhos não escutam, a sociedade não quer saber de nada, as pessoas adotam só a materialidade com isso, parece que não dá certo. Se olhasse o Cristo lá pendido na cruz, também parecia que não ia dar certo. Mas deu. Deu certo. Está dando certo. Porque nós estávamos lá nos pés da cruz. Talvez a gente tacou pedra. Talvez a gente falou palavrão. Talvez a gente foi convidado. Vamos lá ouvir o que ele diz. E talvez a gente não foi. Mas hoje nós estamos aqui repetindo as palavras do Cristo, usando o exemplo do Cristo, promovendo o exemplo do Cristo, e estamos encontrando as dificuldades que nós representávamos no tempo do Cristo. Lá no tempo do Cristo, os desequilibrados, os materialistas, os indivíduos que buscavam só os 5 sentidos do corpo, que não promoviam o espírito, éramos nós. Nós estávamos lá. Mas hoje nós não fazemos parte mais dessa seara. Esse momento evolutivo não faz mais parte de nós fazemos parte de um outro momento evolutivo, onde o Cristo espera de nós que nós peguemos esses dessaciçados e façamos a nossa parte como nos foi feito por nós. Nós recebemos exemplos, admoestações, conselhos, inspirações e nós conseguimos vencer. Hoje, olhando o exemplo do Cristo, talvez nós tenhamos que sermos esses que pendem nos seus sacrifícios, aqueles que realizam o seu trabalho e que desanimam, mas que precisam todos os dias levantar e se refazer como a fênix. Porque se nós olharmos o exemplo do Cristo, parecia que tudo estava perdido, mas nós percebemos que não está. E hoje nós percebemos que estamos nas mesmas condições e nos é dito que não desanimemos e mantenhamos firme a nossa postura, porque daqui a algum tempo nós vamos perceber que nem tudo foi tempo perdido. Nosso trabalho foi de formiguinha, mas ele levedou toda a massa. Prestemos atenção nessas orientações da mentora Joana de Ângeles e façamos por nós e pela nossa parte, aproveitando cada momento, cada situação, cada palavra, cada exemplo, cada movimentação mental, para que nós possamos forçar as energias deste mundo a se movimentarem para o lado do bem. Que nós possamos, um coração por vez, como dizia o Cristo, um coração por vez, realizarmos o trabalho de educação, o trabalho de orientação e o trabalho de ajustamento dos indivíduos às leis divinas. Se nós um dia não as percebemos, se nós um dia não as valorizamos, que façamos agora. Que Deus, nosso Pai, continue enviando os seus trabalhadores, que as suas energias nos atinjam, que elas promovam em nós a nossa melhora íntima e o direcionamento do nosso pensamento. Que o Mestre Jesus, na sua seara bendita, que nos acolhe nos seus braços e nos seus recantos abençoados desse planeta, cada um de nós possa, estando ali, colher os frutos do próprio esforço, melhorar-se a si mesmo, valorizar as companhias e os ambientes, de modo que todos nós possamos galgar essas posições que nos são concedidas e validadas, que nós possamos trabalhar no nosso ambiente, melhorar as nossas vidas, cuidando de nós e daqueles que estão conosco e nos são caros. Que cada um de nós que compreende essas lições e esses momentos possa reforçar um ao outro
para que nós realizemos um trabalho em conjunto, um trabalho em equipe. Nenhum de nós conseguirá vencer sem o auxílio do Cristo e sem o auxílio um do outro. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte e que Ele siga iluminando os nossos passos. Que assim seja.